Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Grilo, grilo. Olá, Angulers! Estou achando que esse microfone está muito perto de mim, estou berrando no ouvido de vocês. Boa terça-feira, mais um Angu de Grilo está no ar. Episódio 252. Tudo bem, Flávia? Como você está? Boa segunda-feira. Boa segunda-feira, que essa semana seja melhor que a que passou. Ave Embora Maria. tenha tido um fim de semana revigorante, com a minha família amada, meu neto querido. E na semana passada, na quinta-feira, fiz um bate-volta a São Paulo para o Festival Negritudes. Nunca tinha participado, foi muito bacana, foi muito legal. Encontros incríveis. A começar pela Conceição. Que te dedurou pra mim, que você falou, agora eu vou chamar uma Mona. E aí falaram, Flávia acabou de falar Mona, isso é coisa da Isabela. Verdade, gente, ela me copia em tudo, entendeu? Eu sou uma ref dela. Graças a Deus. Não, fiz uma espécie de oficina da Academia Globo com estudantes de jornalismo, comunicadores. Foi o máximo, a convite da Fátima Batista. Foi muito legal, muito, muito bacana. Inclusive falei de Voz Me Ser. Gratidão. Conceição Evaristo estava lá. Enfim, aliás, a Conceição Evaristo está em todas, né? Estava lá assim como está em todas. Mas fiz a mediação de uma mesa muito interessante sobre inovação em narrativas negras, com a Mona, era a Ana Flávia Cavalcante, atriz, roteirista, documentarista, cineasta, faz de um tudo. E Rodrigo França, multitalentoso. O queridíssimo, que eu nunca tinha encontrado, Rafael Zulu, e o Igão do Podpah. Foi o máximo. Foi muito legal. Foi muito legal. Eu tô vendo agora se tá disponível no Globoplay, acredito que sim. Sim, ó, já tá lá. Que sim. Já está lá, então vocês podem entrar e assistir. Vou deixar o link aqui no descritivo do nosso episódio, mas tá bem na primeira, se botar Negritudes Globoplay, já vai aparecer direto, e aí já você vai achar logo a carinha de Flávia Ouro. Que luxo! E nos bastidores, querida, no camarim, encontrei Péricles, Lineker, Salgadinho. Tá, querida. Eu não postei ainda essa foto, porque depois veio a hecatombe, e realmente eu fiquei meio sem clima, sabe? Que é o tema da nossa pauta. Mas foi realmente incrível o encontro lá de Negritudes. Muito bacana. Muitas camadas, um público muito amoroso, uma plateia gigantesca no Sesc Pompeia. Nossa, foi muito bacana. Abraço e agradeço. Bom, minha gente, então vamos lá começar esse episódio. A gente vai abrir esse programa, obviamente, falando sobre o que foi, acho que o grande escândalo da semana passada, talvez desse ano do governo, talvez, né, desde o início do governo, que foram as acusações de assédio sexual e moral contra o agora ex-ministro de Direitos Humanos Silvio Almeida, denúncias confirmadas pela organização Me Too, que disse que recebeu de fato esses comunicados, esses relatos, onde aparece também o nome da ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, que também soltou um comunicado nas suas redes. Enfim, vamos fazer essa linha do tempo para a gente comentar esse assunto. No segundo bloco, a gente vai falar de novo, gente, sobre a aposta esportiva, porque na semana passada também foi um grande bafafá a prisão da advogada, influenciadora Deolane Bezerra, por conta de envolvimento com uma casa de aposta. Foram várias pessoas presas, patrimônios bloqueados no valor de 2 bilhões, né, de todos os envolvidos na operação. Acho que
pretendemos falar menos disso e, na verdade, queria falar mais sobre uma pesquisa que saiu do Instituto Locomotiva sobre a epidemia das bets e o perfil dos apostadores no Brasil. Semana passada também que viralizou uma reportagem da agência pública falando sobre como alguns especialistas já encaram a aposta esportiva e os jogos de azar online como uma epidemia silenciosa equivalente, né, a epidemias de saúde pública. Então, vamos falar disso. E no último bloco, então, os pop-ups da semana. Nessa terça-feira tem debate entre Trump e Kamala. Provavelmente, até o momento, o único debate entre eles, até as eleições. Saiu o primeiro laudo da queda do avião da Voipess, isso passou ontem longamente no Fantástico, mas acho que vale a gente dar essa passada nesse assunto. Não é a conclusão definitiva, mas já tem alguns indicadores aí do que pode ter acontecido. A treta na Venezuela escalou. O opositor do Maduro, González, que, né, diz que ganhou a eleição, saiu do país. Então, mais um exílio aí para conta da Venezuela. E é isso, até o momento. E o que mais aparecer na próxima hora até a gente chegar no terceiro bloco, porque em geral é assim que acontece. Então vamos que vamos começar esse episódio. Minha gente, eu acho que a essa altura todo mundo já sabe tudo que aconteceu, né, em relação às denúncias, os pronunciamentos e também a demissão do agora ex-ministro de Direitos Humanos, Silvio Almeida. Acho que a gente pode falar menos dessa linha do tempo e mais, né, enfim, das nossas análises ou opiniões sobre isso. Flávia Ol esteve no podcast O Assunto com a Natuzaneri, que saiu no domingo, né, uma edição extra, um plantão no sábado, numa edição extra dada, né, a urgência, o tamanho da crise que virou esse assunto. Recomendo que vocês ouçam. Furou o ângulo de grilo, mas a gente não faria um plantão para isso, então tudo certo. Agora a gente consegue comentar aqui também já de um outro lugar, né? Bom, qual foi, rapidamente passando aí por essa linha do tempo, que começou no dia 5, na quinta-feira, com uma matéria no Metrópolis do jornalista Guilherme Amado, em que ele no Metrópolis mesmo, né? Né? Mas na véspera o já UOL tinha tido uma matéria do UOL falando sobre acusações de assédio moral no gabinete, no ministério, né? Cometidas não só pelo Silvio, mas também eles não acusavam diretamente o Silvio, falava de denúncias de assédio moral, inclusive algumas, quer dizer, mais de uma dúzia, investigadas pela Controladoria Geral da União, precisamente 13, 10 que tinham sido arquivadas e 3 que ainda continuavam. Não havia uma atribuição direta ao ministro, mas a assessores, secretários próximos, né, contra funcionários, denúncias de assédio moral. O que falava dele diretamente era de entrar, falar alto numa reunião, entrar gritando numa reunião, bater na criticar mesa, né? O trabalho diretamente das pessoas, citava nominalmente outras chefes, né, do ministério dele, que cobravam prazos absurdos para pesquisas de informações técnicas, de levantamentos técnicos, e muitos funcionários teriam relatado burnout, estresse, ansiedade excessiva no trabalho. Enfim, essa foi a primeira matéria que saiu na quarta-feira, e na quinta-feira saiu essa primeira matéria do Guilherme Amado, falando sobre o assédio sexual. O Guilherme Amado já traz imediatamente o nome da ministra Aniele Franco como uma das vítimas e cita também que haveria outras mulheres que teriam denunciado, comunicado o assédio à organização Me Too Brasil, que foi
num primeiro momento, né, respaldou essa matéria. Quem teve boca para confirmar, né, como uma organização, como uma instituição que recebe esse tipo de denúncia e promove esse tipo de acolhimento e orientação de vítimas, para falar, não, confirmamos que nós recebemos essas denúncias de assédio sexual cometidas, né, que teriam sido cometidos pelo ministro, mas não citou vítimas, a Me Too também não citou o nome de Aniele Franco, mas o Guilherme colocou na matéria como uma das vítimas. Isso já foi, num primeiro momento, né, escandaloso. Depois outras matérias... Porque eles mencionavam, vou só te interromper, porque a nota da Me Too e a própria reportagem, nota do Guilherme Amado, mencionava vítimas no plural, né, de assédio sexual. O que aí configura uma denúncia, uma suspeita de crime serial. E depois acho importante guardar essa informação, porque depois voltaremos a ela. Nominalmente, o Amado abre a identidade da Aniele Franco, o que é algo complicado, né? Nesses casos, a informação da própria nota é de que ela não quis comentar as denúncias, o que para muitos foi imediatamente interpretado como uma confirmação, né, enviesada, mas a citação ao nome, quer dizer, já é uma dimensão de informação sobre a vítima, né, de violação à necessária proteção, né, a uma vítima, pretensa vítima de violência sexual. Eu acho que esse é um dado importante, né? Ter a identidade exposta, aparentemente, sem consentimento, posto que a ministra Aniele não quis comentar a reportagem. A nota do Me Too, que é um pouco que ancora, né, a veracidade da informação da denúncia, mencionava vítimas. E aí, obviamente, deu-se o que eu considero, talvez, do ponto de vista de agenda progressista, a mais grave crise do terceiro mandato do governo Lula até aqui. Total. Bom, depois disso, outras matérias, né, começaram a sair. Então teve matéria da Folha, da Mônica Bergamo, falando que em junho já tinha tentado contatar a ministra para confirmar, para entender que tipo de história era essa, que esses boatos já estavam rolando, que ela teria conversado com outros colegas ministros e com pessoas, né, da sua relação direta sobre esse episódio. Depois saiu... Bom, aí, no primeiro momento, saiu aquela nota, né? O Silvio assinou uma nota oficial, dentro do portal da comunicação do Ministério, mais uma nota assinada com o nome dele, repudiando as acusações, né, trazendo logo nas primeiras linhas a esposa e a filha de 1 ano para dentro dessa conversa, uma coisa que particularmente eu abomino e é padrão, né, para os homens trazerem as mulheres da sua vida para justificar que não seriam capazes de cometer violências contra a mulher, o que a gente sabe que, bom, não é verdade, né? Em muitos e muitos casos. Então assina essa nota repudiando essas acusações, falando que está sendo vítima de não sei nem que palavra usar, uma conspiração para tentar derrubar ele do ministério, uma perseguição também por ele ser um homem preto, tem fundamentos no racismo. Ele faz essa nota. Logo depois vem uma segunda nota, agora essa assinada, e eu já vou pedir para a Flávia Ol comentar, porque isso ela falou na Globo News na sexta-feira e também no Assunto, uma nota assinada pelo Ministério dos Direitos Humanos, não nominalmente pelo Silvio, tentando, de forma que eu considero bizarra, absurda, não sei nem qual é a palavra que se usa, criminalizar, deslegitimar, difamar, constranger a organização Me Too Brasil, insinuando que eles teriam tentado interferir numa licitação do Disque 100 e do Disque 180. A nota não explicita o que teria sido essa interferência, não explica que interferência foi essa. Teriam dado palpites do que deveria ser feito nessa licitação, uma licitação de não sei quantos milhões. Não diz que palpites foram esses, foram propostas de melhoria, foram propostas de
acabar com tudo? Foi tentar levar dinheiro? O que é? O que isso quer dizer? A nota não é explícita, não é elucidativa do que isso significa. É uma nota que, para mim, pessoalmente, é puramente uma tentativa de descredibilizar o Me Too Brasil e, a partir disso, descredibilizar a nota, a informação que até então estava só na boca do Me Too, né, de que teria recebido e confirmava o recebimento dessas denúncias e desses relatos de assédio sexual do ministro. Achei absurdo, achei bizarro e depois disso outras matérias saíram já com outras informações, né? Então, um pouco mais de detalhe de que assédios seriam esses que tinham sido sofridos pela ministra Aniele Franco, trazendo também como vítimas os jornalistas que teriam conversado, teriam recebido relatos de ex-alunas de faculdades em que o ministro deu aula, falando em que também houve episódio de assédio contra ex-alunas. Óbvio, isso tudo, né, no anonimato, isso tudo jornalistas citando relatos que receberam anonimamente, mas a situação, né, rapidamente se tornou insustentável e ele foi em reunião com Lula que teve uma reunião com a Aniele e uma reunião com o Silvio separadamente, disse o que foi dito, né, da reunião, que Silvio teria dito que não iria se demitir, e então ele teria que ser demitido, e Lula demitiu. Já tinha dito, ele participou até de uma entrevista, né, na tarde de sexta-feira, o Lula falando que o governo não caberia no governo uma pessoa denunciada por assédio sexual e que não ficaria se fosse o caso, e na noite de sexta-feira já, né? Ou foi no sábado de manhã? Na noite de sexta-feira. Na noite de sexta-feira, o Silvio deixou o cargo de ministro dos Direitos Humanos. E essa história, enfim, gente, é absurda, é escandalosa. Eu acho que eu quero antes de falar do luto, né, que eu acho que vivemos aí nesses últimos dias um luto coletivo e uma negação muito forte, né, de muita gente, né, também pela decepção que essas denúncias, que essa postura, que essas informações causaram em muita gente. Acho que ainda vamos falar disso, mas queria que você falasse aqui, Flávia, para registrarmos, do que você falou sobre como essa nota do Me Too, tentando descredibilizar o Me Too Brasil, assinada pelo Ministério dos Direitos Humanos, é absurda, né? Acho que não tem outra palavra. Bom, são muitas dimensões, né? Eu falei na TV, no assunto, e repito aqui porque eu acho que esse episódio trágico, ele precisa ser analisado em várias dimensões. A primeira delas não é essa dimensão institucional que você está se referindo. A primeira delas é, obviamente, a dimensão pessoal dos dois indivíduos e do quanto essa denúncia, sob o lado do denunciado, sob o lado de quem denuncia, ou de quem cometeu ou sofreu a violência, ela afeta, né, individualmente essas pessoas, sejam Aniele Franco, seja Aniele Franco, seja Silvia Almeida, sejam as demais mulheres que procuraram o Me Too como vítimas, sem até aqui uma denúncia formal. Isso afeta a pessoa do ponto de vista emocional, as crenças, a família, a trajetória profissional. Qualquer episódio, né, de violência de gênero, de violência sexual em particular, marca profundamente vítimas de violência, ainda que o agressor, o suspeito, o pretenso agressor não considere que cometeu uma violência. Esse é um ponto importante de conversas que tive, inclusive, com profissionais, seja do direito e até no campo de leitura, né, da psicologia e da estruturação aí desse eixo de montagem de um arcabouço de enfrentamento à violência de gênero, à violência sexual em particular. Como a cultura, né, a história, a banalização desse tipo de prática, ela está muito assentada na sociedade brasileira e na sociedade no mundo inteiro, né? A violência contra a mulher não é uma
peculiaridade da sociedade brasileira, embora o Brasil seja um dos países mais violentos, né, do mundo em relação à questão de gênero, ancorados, né, em tradições culturais arraigadas, que vêm do nosso processo colonial, estrutural. Aliás, é curioso como Silvio Almeida, que é um intelectual e um teórico, né, desse tema, a partir do racismo, acabe ele próprio envolvido numa denúncia desse tipo. Mas envolve essa dimensão pessoal, e muitas vezes é importante entender que o agressor não considera que acha que isso é um comportamento absolutamente natural, onde vamos parar, não pode dar uma cantada, foi uma brincadeira, foi um toque no corpo, mas sem maiores pretensões, enfim, muito ancorado nessa ideia de que o corpo feminino está à disposição para olhares, comentários, toques e abusos, num crescendo até o limite do feminicídio. Então, há consequências pessoais muito importantes que, inclusive, justificam o fato de algumas vítimas denunciarem e outras não, né? Há uma camada coletiva, que eu acho que vale a pena a gente falar mais adiante, sobre a questão de envolver, inicialmente, 2 pessoas de referência no movimento negro, ou melhor, para a população afro-brasileira. O Silvio não é alguém que possa ser chamado de liderança do movimento negro brasileiro. A Aniele é uma liderança em ascensão. Ela se aproxima e se engaja intensamente num movimento de mulheres negras, né, a partir da busca por justiça depois do assassinato de Marielle Franco. Ela foi muito acolhida no movimento de mulheres negras. Na sequência, organizou e fundou o Instituto Marielle Franco, que é uma organização vinculada, associada, ligada à Coalizão Negra por Direitos. Essa, sim, uma organização de reunião, né, de entidades, organizações do movimento negro brasileiro, quase 300 delas, acho que precisamente 294 organizações que vão, sei lá, de Crioula, Guelé 10, o próprio Instituto Marielle, ao CERT, vários terreiros, várias associações ligadas ao movimento negro, seja de mulheres, seja de LGBTs, seja quilombolas, enfim, uma articulação mais ampla. Silvio Almeida é um intelectual projetado a partir da academia e do Instituto Luiz Gama, que ele fundou ou ajudou a fundar em 2005, se a minha memória não está enganada, mas lá vão mais de décadas, né? Mais de década de atuação, muito na direção do enfrentamento a desigualdades e a violências raciais, e a produção também intelectual nessa direção. A partir dessa história, como professor, como difusor da história, da biografia, da relevância de Luiz Gama, em particular, um herói brasileiro, da sua atuação também acadêmica e da publicação do livro Racismo Estrutural, parte da coleção Feminismos Plurais, que a Djamila Ribeiro lançou aí na década passada, né? Vem desde na década passada, na década de 2011 para cá. Ele se projetou muito, adentrou o imaginário de muitos pretos e também brancos brasileiros na direção de um quadro político em ascensão, em evidência, e que poderia galgar posições no executivo, inclusive eventualmente uma candidatura à presidência da República. Isso apareceu muito nos anos de pandemia, em que o Silvio apareceu bastante, né, com suas opiniões contundentes, uma fala, uma oratória, né, uma retórica muito poderosa. E os dois se tornam ministros no 3º mandato de Lula, um pouco trazendo aí essa agenda de representatividade política. Mas eu acho importante a gente chamar a atenção para o que a gente chama de liderança do movimento negro, né, e do que cada um representa no sentido literal. O Silvio é mais uma
figura de representatividade, intensa admiração, mas não exatamente uma liderança do movimento negro, nos moldes de Sueli Carneiro, nos moldes de Abdias Nascimento, nos moldes de seu Edson Cardoso, e por aí vai. Acho importante trazer essa dimensão, inclusive porque nos primeiros momentos dessa denúncia, desse noticiário, nós vimos muitas organizações do movimento negro, incluindo a Coalizão Negra por Direitos, se manifestando em solidariedade à Aniele Franco, a mulheres vítimas de violência e não necessariamente a Silvia Almeida, embora muitas dessas notas, e a principal, a da Coalizão Negra por Direitos, não tenha mencionado o nome dele diretamente, e me parece que essa foi uma atitude respeitosa por se tratar de um homem negro sendo acusado de um crime, né, previsto no Código Penal, mas eventualmente de uma infração administrativa ou civil, como me explicou uma juíza, uma pessoa do mundo jurídico. A gente ainda vai voltar nisso, porque essa conversa aqui vai se alongar. Outra dimensão é o que a Isabela mencionou sobre essa dimensão institucional. E aí me parece que mora um dos grandes equívocos, né, do Silvio na reação à denúncia, que foi o fato de ter usado o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania como uma plataforma da sua defesa pessoal e de ataque, ou de, no mínimo, um lançamento de suspeição contra uma entidade dedicada ao acolhimento de mulheres vítimas de violação do direito humano, de violação sexual. Isso é muito complexo e isso é muito difícil, inclusive, de tratar, até inacreditável, porque, veja, o Ministério dos Direitos Humanos, ele lida essencialmente com essa dimensão das violações a direitos de minorias, né, ou maiorias minorizadas, caso das mulheres, dos negros, a partir de uma aliança muito firme com organizações da sociedade civil. Tanto que você tem conselhos, por exemplo, de desaparecidos e de vítimas da ditadura, que são formados por representantes da sociedade civil. A gente tem intensa relação. E o Ministério dos Direitos Humanos é a pasta a que cabe dialogar com essas organizações, assistir essas organizações e as pretensas vítimas e compreender a sutileza e a necessidade de proteção da identidade dessa e de todas as vítimas. Lida com testemunhas, por exemplo, programa de testemunha, em que as pessoas têm que manter sua entidade ou sua identidade ocultada por risco de vida. Lida com o enfrentamento a todo tipo de violência, inclusive a violência cometida por órgãos de Estado. Por isso causou muito espanto, muita perplexidade a nota divulgada ali no limiar da madrugada de sexta-feira, dia 6 de setembro, fazendo do Ministério dos Direitos Humanos, fazendo atuação, fazendo imputações e pondo em dúvida a credibilidade e a seriedade do trabalho da organização Me Too, sem que houvesse nenhum tipo de prestação de contas em relação a medidas formais que tenham sido tomadas no caso de uma identificação de violação. Então, assim, foi absolutamente surpreendente que justamente o Ministério dos Direitos Humanos tenha tomado essa iniciativa. Então, acho que esse é um ponto que se esgota aqui nessa conversa, mas é profundamente perigoso quando o próprio Estado ou o órgão de governo responsável por essa interlocução se insurge contra uma organização de direitos humanos, efetivamente. E isso, vale lembrar, essa criminalização, essa desqualificação, esse ambiente de desconfiança em relação a organizações da sociedade civil, atravessou o governo Bolsonaro.
não só, mas também no Ministério dos Direitos Humanos, da Família. Então foi absolutamente surpreendente, com a assinatura do Ministério e não do ministro, digamos, uma pessoa física a quem o Me Too atribui a autoria de denúncias que recebeu. Lembrando que Me Too é uma organização, em primeiro lugar, de acolhimento às vítimas, de apoio, né, sociopsicológico e jurídico para o caso de as vítimas decidirem levar adiante, formalizar as denúncias. Mas ela não é uma organização obrigada, e isso também me foi explicado por pessoas do mundo jurídico, a denunciar os casos que chegam formalmente, né? Diferentemente de algumas entidades, órgãos e pastas do governo que, aparentemente, cientes extraoficialmente do episódio envolvendo a ministra Aniele Franco, não levaram adiante nenhum tipo de investigação, de apuração mais detalhada e de providências que deveriam ser tomadas. E aí eu cito a Controladoria Geral da União, eu cito a Polícia Federal, cito o Ministério das Mulheres, se tivesse sido, ainda que extraoficialmente, informado, e há também o Comitê de Ética da Presidência. Todos, a partir da denúncia no Metrópolis, se apresentaram para dar início a investigações, a processos prévios de investigação. No entanto, o que várias reportagens mostraram a partir da denúncia no Metrópolis é que os comentários já existiam há muitos meses em Brasília, né? No mínimo desde junho, mas outros veículos fazem referência a um período ainda mais longo. E essas organizações, esses órgãos de Estado, tampouco tomaram providência. E o fim da semana, a partir da denúncia, foi de uma carga de responsabilidade sobre as costas da ministra Aniele, da ativista Aniele e da pessoa física Aniele, pretensa vítima de violência sexual, que é absolutamente desumana. Começa com ter tido a identidade revelada e continua com uma pressão absurda sobre vai confirmar, não vai confirmar, vai formalizar a denúncia, vai falar, não vai falar. Por que não fala? Por que está demorando? Por que esse silêncio longo? Sem nenhum tipo de compreensão, de generosidade, de acolhimento, de afetividade em relação a uma mulher que relatou, né, um episódio, ao menos um episódio, de importunação sexual a interlocutores próximos, né, seja da rede de relacionamento pessoal, seja a colegas, né? Seja na dimensão institucional. Então, eu acho importante também trazer essa dimensão de quem tinha obrigação de quê, do equívoco que foi o enfrentamento e a tentativa de desqualificação pelo Ministério dos Direitos Humanos à organização social Me Too, e o quanto tudo isso acabou se transformando numa crise do governo, que adentrou o Palácio do Planalto. Isabela mencionou a reunião de Lula com Silvio e depois com Aniele, mas antes disso houve uma reunião de Aniele com os ministros, responsáveis, né, por essa, digamos assim, essa abertura, esse início de investigação, entre eles a CGU, no Palácio do Planalto, e a própria reunião do presidente da República também com esses ministros pelo mesmo motivo. Então, é inequívoco. A crise entrou no Palácio do Planalto e Lula resolveu, afastando Silvio Almeida por uma absoluta impossibilidade de dar continuidade, mantê-lo naquela função, inclusive à luz da forma como Silvio e o Ministério dos Direitos Humanos, sob o comando dele, reagiram, e oferecendo o que simbolicamente sinalizou, né, um apoio.
uma rede de apoio e de proteção à Aniele Franco, que, depois da reunião com o presidente, soltou uma nota reivindicando o seu direito ao silêncio, como vítimas de violência têm esse direito. Não apenas ela, mas toda e qualquer vítima de violência. Aí eu faço uma pausa para ouvir mais a Isabela, porque tem mais coisas para comentar nessa esteira. Não, que eu acho que para mim me chamou muito a atenção nesses dias, né, pós essa primeira denúncia, foi uma negação absoluta e uma dificuldade muito grande das pessoas em lidar com esse luto, né, com essa desconstrução dessa imagem dessa pessoa, desse homem que tinha esse lugar de herói, né, de exemplo, de inspiração, né? João Gabriel Mota, que eu sigo no Twitter, conhecido como Claudete Gregótica no Twitter, um perfil primoroso, que já está no Blue Sky também, fez um tweet que eu até compartilhei no meu Instagram, foi a única coisa que eu compartilhei sobre isso no meu Instagram, inclusive, porque, enfim, vocês sabem que o meu lugar de falar sobre notícias, sobre esses assuntos é no ângulo de grilo, inclusive porque nos dá tempo de digestão, né, das coisas assentarem. Eu vi muitas celebridades, personalidades, pessoas físicas, especialmente pessoas negras, se pronunciando com muita rapidez, né, naquela sexta-feira, com essa necessidade de falar, de se colocar, de pontuar. E, gente, isso é uma das coisas que eu hoje em dia abomino nas redes sociais. Já fui essa pessoa que me sentiu na obrigação de me pronunciar e de falar e de ser a primeira a tratar de um assunto, a dar nome para um sentimento. E hoje em dia quero ser das últimas. Acho ótimo que o Ângulo de Grilo tenha virado esse meu espaço de falar sobre as coisas, porque a gente tem tempo de digerir e pensar antes de sair, né, falando um monte. Mas uma coisa que, né, voltando que o João Gabriel falou, que foi a única coisa que eu compartilhei, foi como é mais fácil para as pessoas descredibilizarem denúncias de mulheres, né, de pessoas que estão dizendo que foram vítimas de assédio, do que aceitar tirar do pedestal essa imagem desses homens que vocês tinham, que a gente tinha como herói, tirar esses homens do pedestal e olhar para eles eventualmente como assediadores. Então, como é muito fácil, e como eu vi muita gente imediatamente engajando entrando nesse barco dessa, mas quem fez a denúncia foi a mídia hegemônica, foram jornalistas brancos, isso faz parte de uma perseguição, de uma conspiração da direita, né? Foi esse jornalismo branco que deu voz a essas denúncias anônimas. Quem é que está plantando esse tipo de notícia? Gente, isso também é descredibilizar muito o trabalho do jornalismo, sabe? Eu fiquei, assim, pessoalmente, em alguns momentos, ofendida com esse tipo de mensagem que eu vi, porque ainda que a gente tenha uma ressalva, e eu tenho muitas, tá? Isso para mim não é uma questão, né? Com alguns portais, com alguns jornalistas, foram várias, né? Vários portais, vários jornalistas sérios. Não foi choquei, não foi alfinetei, né, que soltou essa notícia. Não foi portal de fofoca, né? A gente está falando de jornalistas que cobrem política, soltando essa informação. E assim, a primeira reação de muita gente, e aí eu acho que tem a ver com o processo de negação, tá? De cada um também. Eu acho que a grande questão é isso. É mais fácil falar assim, não, você tá errado, do que aceitar que eventualmente essa pessoa que você admirou terá que ser tirada desse pedestal, porque fez uma coisa errada, porque eventualmente, supostamente, né, cometeu um crime. E para mim isso foi a coisa mais angustiante de vivenciar naquela quinta e naquela sexta-feira, foi as pessoas em completa negação e descredibilizando essas potenciais denúncias, porque se recusavam
a cogitar que talvez esse homem, essa pessoa que você admira, também seja mais um homem que a gente ama, que a gente admira, que a gente acreditou, que a gente conviveu e que foi capaz de cometer violências. Porque assim, desculpa, não foi o primeiro e não será o último para nenhum de nós que está neste planeta, nem vocês que estão ouvindo a gente, nem a gente que está aqui falando. Não foi o primeiro homem que eu admirei, que eu acreditei, que me surpreendeu, né? Meu Deus, como assim ele foi capaz disso? Não foi o primeiro, né? Quantos homens a gente já não conviveu, não tem notícia de que, nossa, era um ótimo amigo, é um ótimo filho, é um ótimo pai, é um ótimo marido e era um homem abusivo no relacionamento, assediava pessoas no trabalho, né? Foi envolvido num escândalo descobriu-se que abusava de um filho, de um sobrinho, de um parente, assediava colegas de trabalho. Assim, né? É só mais um, mas a gente entra nesse ciclo de negação. Então, para mim, foi extremamente incômodo acompanhar as pessoas publicamente nessa negação, e aí eu acho que isso tem a ver com esse espaço público da rede social, em que tudo precisa ser dito, em que tudo precisa ser externalizado, e você, sem querer, por estar vivendo o seu processo de negação, acaba publicamente descredibilizando não só esses jornalistas e o trabalho dessas pessoas, mas isso também é o de menos, né? Porque jornalista está aí para apanhar de todos os lados sempre e faz parte da profissão. Mas acaba descredibilizando o relato dessas vítimas, né? Essas denúncias que foram confirmadas a essa organização. Então, quando você diz que não é possível, isso só pode ser uma informação plantada pela direita, não sei o quê, você está falando que essas denúncias que foram confirmadas para uma organização séria por essas mulheres é mentira. Então, assim, tá em negação, é muito difícil de acreditar. Gente, eu também achei. É realmente, assim, decepcionante, é triste, é uma desgraça, é de perder o sono, é de perder o humor, é de perder o apetite, é asqueroso, é tudo isso. Mas, assim, prende o verbo, sabe? Porque, às vezes, o que a gente tem dificuldade de lidar é sobre a nossa dificuldade de lidar. Transferir essa dificuldade para o outro atinge também as outras pessoas que estão envolvidas. Então, assim, tá muito difícil para você lidar com essa informação, boca fechada. Porque o que mais me incomodou foi quanto essa negação das pessoas, essa dificuldade de acreditar, que eu entendo perfeitamente, sai da nossa boca como uma forma de descredibilizar essas denúncias e essas vítimas e essas, né, supostas vítimas e essas mulheres. E isso cria ainda mais um ambiente de hostilidade, de falta de acolhimento, para que outras pessoas venham a público também falar sobre isso. Ou a público, ou no privado, dentro das instâncias de justiça, de acolhimento de vítimas e tal, que se sintam constrangidas e não se sintam confortáveis de se manifestar, de colocarem para fora, de fazerem essas denúncias. Então, assim, isso para mim foi o mais difícil de acompanhar desses últimos dias, essa pressão para que essas vítimas falassem publicamente sobre isso, no momento em que eventualmente não estavam prontas, que talvez não quisessem que isso viesse a público nesse momento, dessa forma, sem que outros processos internos tivessem acontecido. Agora, uma coisa que eu falei na semana passada, né, no off, com pessoas em que conversei e falo aqui, eu achei realmente muito ruim que a notícia tenha vindo acompanhada, né, essa história tenha vindo a público com essa informação de que esse já era um assunto sabido há muito tempo dentro do governo, entre membros do governo, entre outros ministros, já era uma história que rolava e que aparentemente todo mundo sabia, né, porque isso gerou inclusive uma falta de compreensão do público, porque imediatamente várias organizações, instituições, pessoas do governo saíram em defesa pública da Aniele. E aí eu acompanhei os comentários das publicações e várias pessoas falando, mas se vocês já estão
defendendo ela nem se pronunciou, e se for um ataque orquestrado, será que a gente não tem que esperar um pronunciamento dela? Isso é realmente verdade? Então, vocês sabem algo que a gente não sabe? Muita falta de informação, porque no primeiro momento várias organizações saíram em defesa da Aniele, quando ainda o público se questionava, gente, mas isso é uma acusação de crime sexual contra um homem negro, a gente não precisa de mais informações sobre isso. Então, para o público, ficou muito complicado entender, né, que isso já era uma coisa que estava rolando há muito tempo. E eu acho complicado. E isso tenha vindo a público depois de tanto tempo, com essa história já rolando aparentemente, né? Há tanto tempo, porque logo depois, o ministro fulano e fulano já sabiam, já tinha tido essa reunião, a Janja, primeira-dama, imediatamente postou a foto com a Aniele, então, né, assumiu ali publicamente o lado dela nessa história. Então já era algo que era sabido. E por que não tinha nenhuma, de fato, investigação rolando, nenhum registro rolando, nenhum registro feito? Por que esse afastamento não ocorreu antes? Porque a gente já sabe como essas coisas funcionam, né? Se tem denúncia, você tem que abrir essa investigação, eventualmente a pessoa é afastada e não é dito por qual motivo, né? Se coloca um outro motivo para essa questão no via público, mas já tira essa pessoa de cena, tira de circulação, enquanto essas informações estão sendo apuradas, enquanto esse inquérito é montado, enquanto as pessoas são ouvidas. E aí essa história vem a público com a informação de que isso já era sabido há, mais de um ano, talvez um ano, e que nada tinha sido feito em forma de apuração até então, em que essa história estava sendo, eu não sei se abafada é a palavra, mas assim, que foi colocada, né, panos quentes, que foi segurada para proteger o governo, porque não queria se expor, E isso fica muito ruim, né, para todo mundo. Então, assim, eu acho que o fato disso ter vindo a público acompanhado da informação de que muita gente já sabia e que nada de investigação, de denúncia formal tinha sido feita, foi muito ruim, né, para todos os envolvidos, para o governo, para os ministérios, para os outros ministros, para outras pessoas de dentro do governo que já sabiam, para as organizações que se manifestaram imediatamente, dando a entender que também já sabiam. Então, assim, eu achei que foi tudo horrível, assim, não teve absolutamente, não saiu nada, não teve nada de bom de toda essa história, assim, nada, foi tudo ruim. Do início ao fim, foi tudo muito ruim. E eu acho que isso aumenta ainda a sensação que eu acho que muita gente teve dentro dessa negação, dentro desse luto, de traição. Eu não sei quem falou, não sei se alguém que respondeu algum story meu que falou isso, assim, meu sentimento é de que eu fui traído por esse homem que eu acreditei ser um exemplo, um herói, por esse governo com essa sensação de, caraca, todo mundo sabia, menos eu, né? E a gente não. E eu acho que teve um sentimento de traição, além da decepção, mas de traição generalizado do público quando soube de tudo isso que estava acontecendo pelas nossas costas, de todas essas pessoas que tinham essa informação pelas nossas costas, e de fato de tirar esse homem que era um exemplo, que era um herói para muita gente, desse pedestal. Então, assim, foi tudo muito ruim, a forma como isso saiu, a forma como publicamente isso foi lidado pelo ex-ministro, pelo ministério, tudo. Eu, sinceramente, achei tudo muito, muito, muito equivocado, muito ruim. Também não sei que jeito seria bom, né, porque uma história tão horrorosa quanto essa, acho que tinha opções aí para contornar um pouco esse discurso, essa comunicação, a forma como isso veio a público, né, virou, eu acho que uma grande baixaria, conversa vazada, uma coisa horrorosa, né, de quinta categoria. Mas eu acho que é isso, assim, precisamos coletivamente viver esse luto, né, aceitar que não foi a primeira vez, né, que a gente se decepciona com alguém, não será a última, e acolher as vítimas que vierem a público falar, né, ou a público ou em órgãos competentes, falar, dar seu depoimento, dar seu relato, buscar auxílio, e vamos ver
como é que isso se desenrola aí nas próximas semanas. Não tenho mais nada a falar, não. Bom, eu ainda tenho coisas a dizer, a começar por essa sua reflexão em relação aos comentários nas redes sociais, os comentários imediatos, e esse luto, e foi um luto mesmo, eu acho que a sensação é de luto, e um luto decorrente a uma tendência que temos todos a idolatrar determinadas figuras e a confundir e a misturar indivíduos com a causa, né? A causa é o enfrentamento ao racismo, a causa é os direitos humanos, a causa é a construção da igualdade, a causa é a luta, né, por um Brasil melhor, menos desigual, menos racista, com menos barreiras, né, ascensão política, socioeconômica das pessoas negras. E alguns indivíduos se destacam nessa luta, nessa agenda. Mas eles não são a luta, eles não são a agenda. E é muito ruim quando a gente confunde, né, as duas coisas, porque parece que toda a luta ela desaparece quando a imagem de uma dessas figuras exemplares, representativas, é maculada, né? Então, esse é um ponto importante. E eu ouvi de uma referência para mim, ativista, que, enfim, não estou autorizada porque eu vi em privado, não acho que não devo citar o nome, mas chamando a atenção para o seguinte: olha, se por um lado é péssimo, de fato, a gente vê uma pessoa tão representativa da comunidade afro-brasileira, enfim, de uma ascensão do academicismo, do pensamento negro, e isso o Silvio Almeida não perde. Ele continua sendo um intelectual brilhante que sempre foi, e eventualmente o marido e o pai exemplares que ele quis apresentar publicamente, na minha opinião, equivocadamente, no primeiro momento de reação desse episódio de denúncias. As pessoas, os seres humanos são complexos mesmo, né? Pessoas com grandes ideias, posições sociais, grandes amigos, pais, maridos e etc., podem ser também criminosos, né? Podem também transgredir em relação a uma variedade de infrações, né? De cunho penal, civil, administrativo, moral. Ninguém está imune e o nome disso é ser humano, né? É humanidade. Agora, é importante que a gente separe, né, o que determinados indivíduos representam pessoalmente para nós e, eventualmente, para um coletivo, do ponto de vista étnico, social, enfim, acadêmico, intelectual, e o que são essas causas. Porque as coisas caminham diferentemente, em vias diferentes. E o que eu ouvi foi o seguinte: se por um lado é muito ruim, de fato e há um luto em torno desse envolvimento, dessa acusação, dessa denúncia, dessa suspeita envolvendo o Silvio Almeida, por outro lado, tem um indício positivo de que há mulheres vítimas dispostas a procurar acolhimento sobre violência sofrida, sobre a percepção de violência que elas enfrentaram, há organizações dedicadas a esse acolhimento, há uma sociedade disposta a debater, a expor, né, eventualmente essas violências e esses crimes e a combatê-los. Então tem um lado também que a gente precisa pensar nesse tijolo por tijolo de uma construção do movimento de mulheres que hoje empodera e encoraja mulheres a se insurgirem sobre violências perpetradas ao longo da história. E é importante também trazer essa dimensão que você fala da hostilidade, do pôr em dúvida, da descrença, né, da negação, e o quanto ao longo da história foi exatamente esse processo, esse tipo de reação que levou a tanta subnotificação dos episódios de violência de gênero.
Então, assim, em alguma medida, ao dizer não é possível, fulano não, só pode ser mentira, veja como isso é um discurso e uma reação que leva tantas mulheres, meninas e jovens a não denunciarem violências de todo tipo, justamente porque, e aí eu não estou falando exclusivamente do episódio Silvio, Aniele, Me Too, eu estou falando de todo um ambiente de intensa violência, tolerância e silenciamento às mulheres vítimas de violência. Por quê? Porque há uma descrença prévia em relação à denúncia, né, feminina, e isso, obviamente, as silenciam, porque é a voz de uma vítima se insurgindo na direção de um homem, uma figura de referência. Daí vem a dúvida, vem o questionamento. A dúvida, o questionamento são sinônimos do silenciamento e da subnotificação. Então, é super importante refletir sobre essa dimensão. Eu conversei com uma procuradora que é muito ligada em estudos nessa área, na atuação e também em pesquisa sobre violência de gênero, e ela falou assim: ô Flávia, não se espante, não é surpresa um defensor de direitos humanos cometer violências do tipo assédio moral ou assédio sexual, porque quem mais praticaria? Quem mais conseguiria a confiança e, eventualmente, a adesão a esse pacto de silêncio que faz de um abusador um criminoso serial? Da mesma forma que são parentes, né? Pai, padrasto, irmão, primo, avô, padrinho, pessoas conhecidas muito próximas que são os principais autores de violência sexual contra crianças e adolescentes. São pessoas conhecidas que exercem algum tipo de poder, né? Capaz de silenciar as vítimas, a vítima ou as vítimas, não por todo o tempo, mas por quase todo o tempo. Me remeteu muito ao provérbio de você pode enganar todas as pessoas por algum tempo, algumas pessoas por todo o tempo, mas jamais será capaz de enganar todas as pessoas por todo o tempo. Mas quando a gente vê, por exemplo, denúncias de crimes de pedofilia no esporte, né? Não são os treinadores, não são os médicos, né? Quando a gente vê casos no Brasil, por exemplo, um caso de muita repercussão, João de Deus, um líder religioso. A primeira denúncia foi de uma mulher estrangeira, para quem aquela figura não representava o poder, o prestígio, a influência que representava para outras mulheres brasileiras igualmente abusadas e silenciadas. No mundo acadêmico, no ano passado, estourou uma série de denúncias sobre o grande intelectual, pensador e escritor Boaventura Souza Santos, português. É genial? É, mas cometeu abusos? Cometeu. Isso foi um escândalo do mundo acadêmico português. Então, não é exatamente algo estarrecedor o fato de uma figura ligada aos direitos humanos, ou de um professor, ou de um técnico, ou de um médico, ou de uma liderança religiosa, essas pessoas, essas figuras, serem os agentes de abusos e de violência. Assim como companheiros agridem psicologicamente, fisicamente e vão ao limite do feminicídio. Não são desconhecidos, né? Pelo contrário, são pessoas muito conhecidas. Então é importante também ter um tanto dessa visão menos romantizada de ídolos, de figuras de referência, para entender que pode ser qualquer um, e é qualquer um. E por isso que há tão pouca notificação. Silvio Almeida tem o direito constitucional fundamental de ampla defesa, né? E a segunda carta que ele
divulga após a demissão, uma nota à imprensa, traz isso de uma forma delicada, serena, que contrasta, inclusive, com a primeira nota, em que ele repudia as denúncias, exige materialidade e ameaça processar por denunciação caluniosa quem formalizar a denúncia. Foi uma forma de ação que, obviamente, do ponto de vista jurídico, ela é pertinente, perfeita, adequada, falei com juristas sobre isso, mas que, obviamente, desafia as vítimas a revelarem suas identidades, que ameaça com processo possíveis denunciantes cuja dificuldade de comprovação material do crime da violência sofrida é muito difícil, porque normalmente, e aí eu não estou falando do Silvio, estou falando de episódios de violência de gênero, de violência sexual, desse tipo de violência, assédio, importunação, eles se dão de uma forma discreta, quase invisível, sem testemunhas, e sem uma prova cabal, como, por exemplo, a que um estupro deixa, né? Ou a que é uma agressão física ou uma tentativa de homicídio deixa. E por isso, em que pese o princípio de que todo mundo é suspeito até prova em contrário e até transitado em julgado a denúncia, você tem, nesses casos de violência de gênero, também um princípio da veracidade do depoimento da vítima. E isso se torna mais grave quando múltiplas vítimas se apresentam. Em muitas denúncias desse tipo, nós vimos ações, processos irem adiante a partir da coragem de uma primeira vítima de expor a violência que sofreu e de outras se seguirem, inclusive com relatos assemelhados, né? O mesmo modus operandi. Uma juíza me disse: abuso, assédio moral ou sexual, importunação sexual são crimes seriais. O silenciamento e o exercício de poder costumam alimentar o ímpeto do indivíduo criminoso, do autor, a repetir os atos. Normalmente não se trata de um caso isolado, embora cada mulher vítima desse tipo de violência se sinta única. Nem pense, muitas vezes nem divida a violência que sofreu para saber se outras mulheres foram vítimas do mesmo crime. E nisso também reside a subnotificação. No Estúdio I, eu fiz esse comentário acerca do silêncio, né? Da cobrança em relação à duração do silêncio, do suposto silêncio de Aniele Franco, dizendo: muitas vezes você é vítima de uma violência e decide individualmente não levá-la adiante, decide individualmente, pessoalmente, numa decisão personalíssima, e eu falei sobre uma implicação da dimensão pessoal, privada desse tipo de situação, em que você vai resolver sua treta, sua mágoa, a violência sofrida diretamente com o agressor e resolve não levar adiante. Até que um dia você descobre que mais pessoas foram vítimas daquele mesmo indivíduo. E, eventualmente, isso encoraja. E como uma mulher de visibilidade, seja pelo ativismo, seja pelo cargo público que ocupa, de ministra da Igualdade Racial, deve ter se sentido profundamente dividida, machucada, não só em reviver a violência da qual ela pretensialmente foi vítima, mas ao saber que outras mulheres procuraram ajuda, procuraram acolhimento, e o quanto o silêncio ou a negativa dessa mulher individualmente poderia afetar outras, a não levarem adiante as suas denúncias ou, no caso de uma confirmação, de levarem. É um peso muito grande,
né, para uma mulher, uma solitária mulher. Por isso é muito importante a dimensão institucional das instâncias de acolhimento, investigação, apuração estarem preparadas, mobilizadas e se antecipando a qualquer possibilidade, a menor suspeita de uma situação como essa. Agora, essas instituições existem quando você fala, por exemplo, de alunas. As escolas, as universidades estão prontas para receber e ouvir denúncias de alunas, de estudantes, de professoras, de colegas sobre abusos sofridos? Imagina. Vão proteger as próprias instituições, esses próprios indivíduos, alguns de intenso brilho, e silenciar as mulheres, ou vão levar adiante? Então, é uma tensão muito grande da sociedade, nas instituições, sobre o que fazer com esse ambiente de prática, de naturalização e de tolerância social à violência de gênero em todas as suas camadas. É absolutamente fundamental que a gente avance nessas reflexões do ponto de vista coletivo, do ponto de vista institucional, do ponto de vista do debate público e do ponto de vista também pessoal, individual. Porque de que forma o modo com que você se manifesta pública e precipitadamente em relação a um determinado fato vai servir para reforçar estereótipos e silenciar potenciais vítimas. Vítimas homens, mulheres negras, mulheres brancas, homens negros, homens brancos, pessoas LGBTQIA+, pessoas trans, enfim, crianças, famílias, né? Mães, avós, tias, madrinhas e tudo mais. Então, é muito importante trazer isso. É muito importante pensar no quanto esse episódio tornado público disparou gatilhos em várias de nós. Não existe mulher que não tenha sofrido algum episódio. Não existe profissional no mercado de trabalho que não tenha sofrido algum episódio de assédio moral. Não existe mulher que não tenha sofrido algum episódio de assédio sexual, de importunação sexual. E individualmente, como reagimos? E como reagiríamos se soubéssemos que outras mulheres, simultaneamente e antes disso, ou depois do seu próprio episódio, sofreram com a mesma prática? E em que medida estamos dispostos a abrir a janela, encarar essa realidade, rever o próprio silenciamento e tentar fazer diferente? E tentar ser acolhedora? E tentar entender razões pelas quais mulheres denunciam, algumas mulheres denunciam e outras não. Eu acho que é isso. Eu, por fim, quero, declarar que todo esse processo foi muito doloroso, pessoalmente também. Não foi só mais uma cobertura ou uma situação pela qual se tem empatia, porque eu sou mulher, porque eu sou negra, porque eu dialogo com o movimento social, porque eu me interesso pelo campo progressista, né, da política, me envolvo com esse debate, porque eu aprofundo debates, conhecimentos, informações sobre esses temas das desigualdades, das assimetrias, das violações, das violências de gênero, raça, contra minorias. Há também uma chave pessoal ativada e muito dolorosa. A Isabela falou de perder o sono, de perder o apetite. Eu realmente fiquei uns 2 dias praticamente sem comer e sem dormir, pensando em todas as dimensões e os significados de denúncias tão graves envolvendo pessoas com quem eu convivi e convivo, admirei e admiro. É horrível. Horrível, horrível, doloroso, solitário, sofrido. Mas é melhor não saber, é melhor deixar tudo sob o tapete e viver na idealização de que as pessoas são perfeitas, pessoas negras, pessoas brancas. É melhor saber, mesmo que doa. E é importante dimensionar outros episódios, táticas, situações de violência política e racial que se desdobram a partir desse episódio.
Quando o Silvio Almeida fala de conspiração, perseguição, pela posição que ele galgou do ponto de vista do espaço público, do ambiente político, ele também não erra. É verdade que desde o momento em que ele assumiu o Ministério dos Direitos Humanos, ele foi vítima, sim, de perseguição, de ataques, no campo da direita, da extrema-direita, e também no campo progressista, umas mais explícitas, outras mais veladas, mas todas violência. E o fato dele agora estar envolvido nessas denúncias, sendo alvo de uma investigação por parte de órgãos do governo em relação à suspeita de cometimento de assédio moral, assédio sexual, importunação sexual, não elimina o fato de que sim, ele enfrentou resistência pelo racismo estrutural que ele também conceituou. Isso também é verdade. Não anula nada disso. Não, era tudo mentira. Ele era, na verdade, um abusador que usava a causa dos negros para... Não. Tem fundamento a denúncia, a queixa, a mágoa que ele desabafa, que ele emite. Mas não implica que isso interrompa as investigações de denúncias de crimes, infrações que ele próprio tenha cometido. Mas é real. Assim como é real o uso político desse episódio para tentar desqualificar o governo numa das suas pautas mais caras, ou em duas das suas pautas mais caras: a defesa dos direitos humanos e a construção da igualdade racial. São tão complexas, porque as coisas estão todas acontecendo ao mesmo tempo. Como é aquele filme do Oscar? Tudo ao mesmo tempo agora? Não, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, algo assim. É isso, tem razões pessoais, tem razões institucionais, tem razão política, tem disputa política, tem o racismo nos espaços de poder, tem a resistência a pessoas negras nos espaços de poder. Aniele também foi profundamente atacada. E eu vejo o beijo na testa que a primeira-dama postou logo nas primeiras horas depois da primeira reportagem do Guilherme Amado como uma sinalização também de acolhimento em relação a esse ambiente de violência virtual, e não somente ao fato de que tinha conhecimento da importunação sexual que ela sofreu e estava finalmente se manifestando publicamente. Vão nas redes sociais do Silvio, da Aniele, dos ativistas ou das pessoas públicas que se manifestaram, e vejam os ataques. Ataques a eles, ataques a ele, ataques a ela e ataques a todo mundo que ousou se manifestar na dimensão de gênero, de raça e política. E sem Twitter, hein? Imagina, alguém falava, é a primeira grande crise, né? Pois é, passamos sem o Twitter. Sem o Twitter. Né, que está há um mês e cada vez se tornando, um mês, pelo menos, calma, uma semana, né, há mais de uma semana, e cada vez se tornando, a gente vai se acostumando, né? Eu dizia isso na semana passada e volto a repetir. Eu acho que foi, né? É isso, né? Falamos, hablamos. Vamos pro nosso próximo bloco. Meu abraço, né? Por fim, eu acho que vale. Então meu abraço acabou, a todo mundo que sofreu e está sofrendo, as redes de apoio das vítimas, de todas as vítimas de violência sexual, a rede de apoio a Aniele Franco, a rede de apoio de Silvio Almeida. É legítimo que essas pessoas estejam próximas, que o acolham. Ou a gente é abolicionista penal ou não é, né? Ou a gente defende direitos humanos ou não defende. E a todo mundo que se decepcionou, que está entristecido, que está enlutado. Mas lembrando, a causa, a luta, as agendas antirracista, pelo direito das mulheres, pelos direitos humanos, as lutas continuam e são maiores do que qualquer indivíduo que possa ter nos decepcionado. Seja ele do sexo masculino, seja do sexo feminino, ou do gênero masculino ou do gênero feminino. Bom, vamos para o nosso próximo bloco para falar das bets. Minha gente, na semana passada a gente viu aí, também na quinta-feira, né, na manhã de quinta-feira, a prisão de Deolane Bezerra e de sua mãe também.
e de mais várias outras pessoas numa grande operação, vou até pegar aqui em Recife, contra uma quadrilha suspeita de movimentar cerca de 3 bilhões de reais no esquema de lavagem de dinheiro com jogos de azar. Ai, gente, desculpa, começou a serrar uma árvore aqui na minha rua. Então, se vocês estiverem ouvindo aí um barulho de serra, é isso, bem aqui na minha janela. Mas é a Operação Integration, que investiga, né, essa organização criminosa. Foram cumpridos 24 mandados de busca e apreensão, apreendidos dezenas de imóveis, embarcações, aeronaves, veículos, objetos de luxo, bloqueios de ativos financeiros no valor de 2 bilhões e 100 milhões de reais. Ao todo, a polícia solicitou o bloqueio de 3 bilhões de reais. E além de Deolane, foram presas mais 10 pessoas suspeitas de integrar o esquema. Inclusive, o empresário Darwin Henrique da Silva Filho, que é o dono da Casa de Apostas e Esportes da Sorte, que é uma das bem grandes, né? Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, tem anúncio aí para tudo quanto é lugar. Bom, isso foi na quarta-feira de manhã, mas até quinta essa história ainda estava rolando. Esse dono da Esportes da Sorte se entregou na quinta-feira. Então, ao longo de toda a quarta-feira, esse foi o assunto. Eu não quero me estender nessa operação especificamente, eu acho que valia citar porque foi, né, também assunto na semana passada, também renasceu mais uma vez aí essa história, mais uma operação. A gente já tinha falado de operações aqui na delegacia, na Polícia Civil de Alagoas, né, de influenciadores que foram presos por envolvimento também com aposta online, as rifas fraudulentas também já foram motivos de prisão de outros influenciadores. E agora a Deolane, que é uma das maiores subcelebridades, eu acho, do Brasil nesse momento, que ganhou fama recentemente, não tem muitos anos não, porque ela era namorada do MC Kevin, que morreu ao cair de uma sacada de um apartamento, aparentemente. Bom, enfim, né? Acho que foi compreendido, entendido que ele tinha cometido suicídio na época, e a Deolane era a namorada dele, e foi muito requisitada para comentar, se pronunciou, né, muitas vezes sobre isso, e acabou ganhando popularidade também pelo seu estilo de vida aí de ostentação, de excentricidade. Ai, gente, olha, honestamente, ninguém merece. Eu realmente não consumo esse tipo de conteúdo, prefiro continuar não consumindo, me poupo de certas personalidades. Mas por que eu queria trazer esse assunto? Para introduzir a pesquisa, duas coisas que bombaram na semana passada. A entrevista do Altair de Souza no podcast da Agência Pública, no podcast Pauta Pública, que é o podcast da Agência Pública, o psicólogo e pesquisador Altair de Souza fala de uma epidemia silenciosa, que já é comparável a uma epidemia de saúde pública, né? O vício em apostas online. É uma matéria muito interessante, uma entrevista grande, e tem o link lá na matéria do episódio completo do podcast. Vou deixar aqui o link da reportagem, que também tem as perguntas, né, os principais pontos da entrevista ali transcritos, mas ele traz um dado, para mim é sempre assustador, que a XP, um relatório da XP Investimentos, diz que essas atividades, né, as apostas online no Brasil, já comprometem 20% do orçamento livre das famílias mais pobres. Gente, isso é uma aberração, não tem outra palavra para usar. Eu não sei nem o que dizer, assim. A gente já falou bastante sobre isso aqui, né? É um assunto recorrente aqui no Ângulo de Grilo. A minha preocupação, a nossa preocupação com essa quantidade de aposta online, essa quantidade de propaganda, a falta de regulamentação desses sites, dessas publicidades, a ilegalidade, né, desses jogos do tigrinho, a disseminação absurda dessas rifas fraudulentas. A gente já falou isso aqui em outros momentos, eu quero até tentar não me repetir, porque, enfim, é sempre muito assustador para mim falar dessas coisas, e a gente tem falado bastante disso aqui, né? Eu acho que a gente já está bem
fundamentado aqui nós e os angulers da quantidade de vezes que a gente já citou essas operações e esses escândalos aqui. E aí eu queria citar alguns dados que me foram muito assustadores dessa pesquisa do Instituto Locomotiva sobre a epidemia das bets. É o nome dessa pesquisa. Eu vou tentar deixar o link aqui também do site deles no descritivo desse episódio, para vocês terem acesso. Muito boa pesquisa desse início de agosto. Isso, é de 3 a 7 de agosto. Então, é bem recente. Tem várias coisas assustadoras, mas eu vou trazer algumas aqui que dão a dimensão de como isso tem crescido nos últimos tempos, especialmente no último ano, e como a gente precisa que isso vire um assunto, uma emergência, de fato, um assunto ainda mais disseminado. Uma coisa que me chamou muito a atenção foi que metade dos entrevistados começou a apostar no último ano. Então, é muito recente, né, esse grande boom. A gente já tem falado disso há bastante tempo, a gente observou, eu acho que todos nós observamos ao longo desses anos como essas casas de aposta foram aparecendo, né, online. Primeiro, né, nas conversas de amigos, depois as primeiras propagandas na televisão. Eu me lembro a primeira vez que eu vi uma propaganda de casa de aposta esportiva no horário nobre da televisão, que eu falei, gente, esse povo chegou até aí, né? Eu lembro que todo mundo teve essa percepção, assim, de caraca, os caras estão anunciando na novela, né? Bom, isso quem tem 30 anos, que tem esse tipo... 30 anos mais... entende o tamanho do que isso significa, né? Talvez a Gen Z não entenda o que isso significa, né? Esse anúncio no horário nobre, mas quem é millennial para cima tem essa dimensão, né? As coisas ganham outra escala quando aparecem na televisão. Depois disso, a gente viu campeonatos pelo Brasil ganharem estádios, né? Ganharem nome de casa de aposta. Então, a Copa do Brasil chama Copa Betano do Brasil. Isso já coloca essas marcas e também um outro patamar. E no último ano, na internet, não preciso nem dizer, né, a quantidade de influenciador, de portal, de sites de cobertura independentes, né, de cobertura de esportes, que são patrocinadas por essas bets, e os escândalos vários que já aconteceram. O primeiro foi da Blaze, né, que era uma grande site com muitos influenciadores, com milhões de seguidores, que descortinou também pela primeira vez essa história do jogo do tigrinho, né? Porque as apostas esportivas nesse modelo dos sites de aposta já são legalizados, a gente já falou disso aqui, ainda em fase de regulamentação. Mas os jogos de azar, que são esses jogos, né, de tigrinho, que é esse caça-níquel, isso é ilegal. E muitos desses sites também têm essa aba com esses sites ilegais, fora outros sites que não têm nem a sua sede, né, o seu servidor no Brasil, que muitos deles são anunciados por esses influenciadores, com links com algoritmo treinado para perder, com influenciadores que recebem porcentagem do quanto os seus seguidores colocam de dinheiro no site. Então as pessoas recebem uma comissão, né, um adicional por quanto os seus seguidores estão perdendo ali, empenhando de dinheiro. É de um mau caratismo, é de uma má fé, é uma coisa horrenda. Mas enfim, voltando aqui para a pesquisa, quais são os principais sentimentos gerados pelas apostas esportivas? Isso é uma coisa muito interessante, que existem os sentimentos positivos, claro, né, senão ninguém apostava, mas também os negativos. Então, em primeiro lugar, a emoção, do ponto de vista positivo, 54%. Logo depois, 41% ansiedade, 37% felicidade, depois vem o estresse, com 17%, 11% alívio, 9% indiferença e culpa, 6% tristeza. Então, acho que nisso a gente consegue ver essa montanha-russa, né? Porque você sente essa felicidade, essa adrenalina, essa dopamina, essa injeção de dopamina quando você aposta e quando você eventualmente ganha, né? Você ficar acompanhando aquele resultado, aquele jogo, o que vai acontecer. Mas, a partir também, né, dessas emoções geradas e, eventualmente, de perder esse dinheiro, vem a ansiedade, vem a culpa, vem o estresse, vem a tristeza. Então, é uma montanha-russa de emoções.
A longo prazo, o que esses entrevistados responderam? Que sentem aumento de ansiedade, têm sentimento de euforia, sentem mudanças repentinas de humor, aumento do nível de estresse, sentimento de culpa, dificuldade de concentração e dificuldade para dormir. 51% relataram aumento de ansiedade. 27% mudança repentina de humor. 26% aumento do estresse, 23% sentimento de culpa. Então, assim, a longo prazo, né, com o passar do tempo, esse estado emocional vai sendo alterado, né? As pessoas não são imunes a esses efeitos a longo prazo. 42% dos brasileiros que fazem aposta afirmaram que sente que elas são uma forma de escapar de problemas ou emoções negativas. Isso significaria 22 milhões de brasileiros, né? Então, de pessoas que estão fugindo ali de problemas ou de emoções emburacando nas apostas esportivas. Bom, isso para todo tipo, né, de comportamento compulsivo, todo tipo de vício, né, seja de droga, álcool, cigarro, é uma válvula de escape, né? 30% dizem que já tiveram prejuízo nas relações pessoais por conta de aposta. Para mim, a coisa mais assustadora de todas, que é 53% dos brasileiros que apostam, dizem que a principal razão para fazerem essas apostas esportivas é ganhar dinheiro. Então, assim, gente, tá tudo errado. E aí, eu li em alguma dessas entrevistas que eu vi ao longo dessa semana, que seria a mesma coisa que você jogar na loteria, jogar na Mega Sena e falar que isso é um investimento. Ah, não, como é que você investe seu dinheiro? Ah, jogando na Mega Sena. Isso não é um investimento. Propósito não pode ser essa crença de que você vai ganhar dinheiro, que você vai ter retorno naquele dinheiro, né? Então, assim, quando as pessoas entram nessa com o propósito de ganhar dinheiro, já tá tudo errado, porque, assim, é um jogo de sorte, né? É loteria, né? Como a gente se acostumou a usar loteria com esse significado. No caso de azar, né? Né? Ou sorte ou azar, depende. Mas, enfim, geralmente eu diria que é azar. Pois é, mas eu acho importante esse dado aí do espera ganhar dinheiro, porque você elimina a dimensão lúdica, né? Não é brincadeira, é complementação de renda, né? É expectativa de complementação de renda. E a pesquisa fala que 79% desses 52 milhões de brasileiros que já apostaram em sites ou apps, né, são das classes C, D e E. Não, nem me fale disso, porque essa parte, o perfil dos apoiadores é para dar depressão. Já vou chegar lá. Porque é assim... Ai, gente, eu não sei nem o que dizer. Mas dentro disso do ganhar dinheiro, por que eu acho que isso é tão grande? Também porque quando começaram essas publicidades de aposta esportiva, de bet, de casa de aposta, muito do discurso era focado em faça uma renda extra. Esse era o discurso que os influenciadores usavam nessas campanhas. Não, aprende a apostar que você pode fazer uma renda extra. Com o tempo, isso foi sendo questionado, né? E ficou moralmente feio. E aí eles mudaram para jogue com responsabilidade, não pega o dinheiro que você precisa, é para usar aquele dinheirinho que está guardado para outra coisa, que você não vai precisar, é o dinheiro da diversão. Então, esse discurso foi mudando com o tempo. Outra coisa que traz essa dimensão de que isso é um trabalho, né? Sei lá, é uma forma de investimento, é que existem dezenas de coaches de aposta esportiva, de pessoas que vendem cursos para você aprender a apostar e ganhar dinheiro com isso. É assim, é o fim dos tempos. Eu não tenho outro que mais dizer. É uma coisa louca isso. É isso que faz esse modelo de aposta ser considerado uma aposta por cota certa, em que você sabe quanto você vai ganhar a partir da aposta que você faz, e ela tem uma correlação com a realidade, ela está associada a um evento da realidade e dá, sobretudo a pessoas jovens, a ideia de que aquilo é um ofício. Eu acho que não é por acaso que também na pesquisa, 40% desses
jogadores apostadores têm de 18 a 29 anos. Porque parece que isso é uma alternativa de inserção profissional. Você vê muito jogo, no caso do futebol, por exemplo, você vê muito jogo, você acompanha todos os times, você sabe dos resultados, você um pouco domina a probabilidade de acertar aquele resultado e isso te faz alguém qualificado. Diferentemente do jogo de azar, que é só azar ou sorte, porque é um sorteio, né? Agora, com doses de possibilidade de compulsão, de ativar a compulsão, muito altas, porque essas coisas ficam acontecendo o tempo inteiro. Resultado de jogo, você pode apostar durante o jogo, né? Antes, durante, várias dimensões. É um tanto diferente da Mega Sena, que você escolhe teus números e tem que esperar uma semana para saber o sorteio. Mega Sena não é nem proibido, mas é diferente. Me parece que a ativação do ponto de vista bioquímico ou fisiológica é diferente nesses casos e leva muito à compulsão. A própria pesquisa fala que 67% das pessoas conhecem alguém viciado em jogo. Obviamente eles não se identificam como tal, né? Mas vê no comportamento do outro. Agora, o risco de pensar nisso como ofício, ele potencializa, né, essa chance de compulsão e leva a um lugar muito equivocado. Isso não é trabalho, isso é aposta. É o compartimento do lúdico, da diversão, da brincadeira, da socialização. E não de um ofício, porque eu sou grande especialista, eu sei tudo de futebol e eu sei quem vai ganhar, quem vai ser campeão, quem vai fazer gol, quem vai ser o artilheiro, quem vai tomar cartão, enfim, tudo isso. Eu acho muito perigoso, especialmente pensando nessa ideia das pessoas jovens, dos chefes de família também, 81% tem menos de 49 anos e mais de um terço declarou que já usou o dinheiro de outras despesas para apostar. Que remete ao início da fala da Isabela. Isso é apavorante. Porque significa que as pessoas estão empenhando dinheiro de conta, né, que precisa pagar, né, de aluguel, para aposta. E aí se endividam. E, gente, o que já tem de relato, e 45% dizem, né, que as apostas online já causaram prejuízo financeiro, e vira e mexe aparece matéria com relato de o neto, o sobrinho, o filho que pegou dinheiro escondido, né? O que significa pegar? Roubou, né? Furtou dinheiro de avô, de tio, de pai, sacou dinheiro, pegou dinheiro da família para apostar. E causou um rombo nas finanças. Não. O único dinheiro que eu nunca me esqueço de uma matéria que é até recente, de um senhorzinho, acho que foi o neto, que pegou dinheiro da conta dele, era o único dinheiro que ele tinha de aposentadoria, a única reserva de dinheiro que ele tinha, ele teve que vender a casa, eu acho, para pagar a dívida. Uma coisa horrorosa, gente, assim, para onde a gente está indo. E passando rapidamente pelo perfil dos apostadores, uma coisa que me assustou muito foi que as apostas esportivas em sites e aplicativos especializados já são 34% das apostas escolhidas pelos apoiadores, só está atrás da Loteria Federal e do Jogo do Bicho, mas já ultrapassou apostas informais com amigos, bingo em casa de jogos, máquina caça-níquel, aposta em jogos como pôquer e corrida de cavalo. Então já passou tudo isso. É bem balanceado. Outra coisa que me surpreendeu também, entre homens e mulheres, 53% homens, 47% mulheres. A gente tende a achar, né, talvez pela quantidade de pessoas que falam mais abertamente sobre isso, ou como é geralmente com futebol, né, que mais se fala, que mais se anuncia, o público-alvo geralmente é mais masculino, que vai ser muito mais homem do que mulher, mas não. Inclusive, muitas matérias falam de mulheres, né, que perderam tudo, também com aposta. Hoje mesmo tem uma que eu acabei de ver sendo compartilhada no Blue Sky, de uma mulher que está lutando na Justiça de São Paulo para que a Blaze exclua para sempre o perfil dela
no site, porque ela é viciada em jogo e ela não quer mais ter perfil, ela não consegue, né, parar, e ela tá tentando fazer com que eles banam ela para sempre da plataforma pela justiça. É um perfil mais jovem, de 18 a 49 anos. Importante dizer que essa pesquisa foi feita com pessoas maiores de 18 anos, mas as apostas esportivas já são completamente disseminadas entre menores de idade. Eu postei sobre isso no Instagram e recebi relatos na minha DM de professores e professoras de ensino fundamental, ou seja, de crianças menores de 15 anos, que só falam de aposta e jogo do tigrinho na sala. Inclusive que dão dinheiro pedem, né, para os professores. Professor, vou te dar um dinheiro de papel, faz um Pix para mim, né, para eles conseguirem botar dinheiro nas plataformas. Então, assim, já é também gravíssimo entre menores de idade. Minha mãe tinha falado, né, 79% classes C, D e E. Então, majoritariamente nas pessoas mais pobres, que veem isso como uma possibilidade de transformação, né, da sua vida. Outra coisa que é surreal, que me deixou assim arrasada: 86% das pessoas que apostam têm dívidas, 64% têm nome sujo. Então você vê que são pessoas que não poderiam estar de jeito nenhum botando dinheiro em plataforma para perder o pouco dinheiro que tem. Mas são pessoas que acreditam que com isso vão conseguir mais dinheiro para quitar suas dívidas, para limpar seu nome, né, para complementar essa renda, para mudar de vida. E, obviamente, não é isso que acontece, né, gente? Então, esse perfil, assim, é muito assustador. 66%, para fechar, 66% das pessoas pega esse dinheiro que ganhou e coloca de novo, reinveste de novo, ainda que a menor parte ou todo o dinheiro, em novas apostas esportivas. Só 34% das pessoas que apostam saca todo esse valor para outros gastos. Então, pegam esse dinheiro que ganhou apostando e vai usar para outra coisa fora da plataforma. A maioria ou reinveste todo o dinheiro e aposta de novo, ou a maior parte, ou metade, ou a menor parte. Mas, em geral, as pessoas ficam presas, de certa forma, nesse looping, né? Nesse ciclo vicioso de reinvestir o pouco dinheiro que ganha, de novo apostando e eventualmente perde tudo. Então, assim, muito grave o que a gente está vivendo, ainda de forma, eu acho que muito silenciosa, dado o tamanho dessa crise, né? A gente deveria estar falando muito mais disso, o Ministério da Saúde deveria estar se pronunciando e pensando uma operação, um projeto, né, uma ação muito grande, junto com os órgãos de saúde, os centros de atenção psicossocial dos municípios, ações coordenadas para acolhimento dessas pessoas, para conscientização. Essa regulamentação tem que sair, porque isso é o que vai regulamentar também a publicidade, a forma como esses sites operam, a forma como é dado esse contorno para essa proteção desse usuário. Esses sites de jogo do tigrinho têm que ser banidos, tem que derrubar todos. Eu acho que tinha que ter um canal de denúncia também, né, nos órgãos, seja de Polícia Federal, né, porque, enfim, a Polícia Civil dos estados é muito descentralizado, né, eu não sei como é que funcionaria isso, mas, enfim, a gente, como sociedade civil, como indivíduo, deveria ter a possibilidade de denunciar o influenciador que está fazendo publicidade desses jogos que são ilegais, o influenciador que está fazendo publicidade dessas rifas, que já conhecidamente são rifas fraudulentas, né, que são esquemas de lavagem de dinheiro. Então, nós que estamos na internet, a gente deveria ter um canal para denunciar criminalmente, encaminhar denúncias, assim como tem, né, o site do Ministério Público, né, se eu não me engano, para denunciar crime de ódio, crimes de internet, ter também um canal específico para denúncia dessa epidemia que a gente está vivendo, desses jogos. Então, da gente poder encaminhar denúncias dos perfis que estão fazendo essas publicidades, das pessoas que estão enganando as outras com essas rifas, com esses jogos de tigrinho,
para a gente conseguir coletivamente mobilizar mais e as pessoas parem, né? Tenham medo de fazer esse tipo de propaganda completamente enganosa. Então, é isso, assim, muito difícil a situação, gente, muito complicado mesmo, muito preocupante. E a gente, como eu falei até isso, gravei meu episódio do próximo domingo do Conselhos, é sobre isso, sobre a nossa responsabilidade como indivíduo, para não dar visibilidade, não dar audiência, não dar números, não seguir, não continuar dando poder, né, de influência para essas pessoas. Porque isso realmente, assim, para mim, me deixa muito indignada ver esses criadores de conteúdo com milhões de seguidores que fazem esse tipo de publicidade e continuam com milhões de seguidores. Né? Como assim? Né? Isso, a gente tem uma parcela de responsabilidade aí também. Né? De quem são essas pessoas que a gente empresta a nossa credibilidade, a nossa visualização. Então é lamentável. Lamentável, situação gravíssima. Eu queria chamar a atenção para... Bom, no início do ano, janeiro de 2025, é que entra em vigor a regulação, né, pelo Ministério da Fazenda, que tem algumas exigências. Mas veja, a escala com que isso se multiplica, eu acho que exige uma ação, né? Seja de política pública, seja de indivíduos, famílias em relação ao jogo responsável. Né? É verdade que proibir é pior, né? Porque proibir faz a história, a situação, né, se multiplicar sem um mínimo de controle, sem mapeamento, sem tributação. Bom, a gente tem debatido intensamente também a questão das redes sociais e tudo mais. Então, a regulação é necessária, mas ela está demorando, né, em relação ao espalhamento, né, dessas práticas irresponsáveis, né, de apostas, e irresponsáveis na direção de uma difusão intensa, descontrolada, sem alerta, sem nenhum tipo de assistência. Uma fonte minha antiga da área de assistência social chamou atenção para um início de movimento de procura dos CRAs, né, dos Centros de Referência em Assistência Social, para resolver superendividamento em razão de apostas. E, obviamente, a gente está falando de base da pirâmide, né, que é quem efetivamente está na rede, né, do cadastro único, de atenção dos órgãos públicos de assistência social. É isso, minha gente. Vamos para o nosso último bloco, que esse episódio já extrapolou toda a duração possível. Pelo amor de Deus, chega. Todo angu é o maior da história. Eu tô ficando até rouca já, pelo amor de Deus. Bom, vamos finalizar esse episódio com os pop-ups dessa semana. Hoje, segunda-feira, São Paulo, capital, é a cidade do mundo com a pior qualidade do ar. Essa já é a notícia dessa segunda, mas eu acho importante a gente fazer um grande foco, né, também, que a principal origem da fumaça é o sul da região amazônica. Então, o sul do estado do Amazonas, que é o arco ali do desmatamento, né, Pará, Mato Grosso do Sul e Bolívia, onde esse número de queimadas já é estratosférico nessa primeira semana de setembro. Se vocês entrarem no site Selva, vou passar aqui, hein? Atenção, isso foi compartilhado pela Bia Klimek, a gente falou dela na semana passada. Ela fez um post no Instagram dela e também em parceria, né, com O Que Respiramos, em parceria com o perfil O Que Respiramos, que ela toca também, as ferramentas para acompanhar a qualidade do ar perto de você. Selva, que é o Sistema Eletrônico de Vigilância Ambiental, tem site e aplicativo, ele dá atenção principalmente para a região da Amazônia, mas tem dados de todo o país, e os índices da Amazônia, nessa segunda-feira eu já entrei, são terríveis, assim, de qualidade do ar péssimo nessa região, né, sul amazônica, nesse arco do desmatamento, e também o site aqicn.org, que é... O que significa aqicn.org? Eu vou te dizer
É porque é traduzido. Significa, em inglês, World Air Quality Index. Em inglês é waqi.info. Tem 2 sites. Então, esses 2 sites fazem esse monitoramento em tempo real com indicadores, captadores, né, dessa qualidade do ar. Então, vocês vão ouvir, a gente está ouvindo muito falar, né, do Ceará em São Paulo, que já está classificado como péssimo nessa segunda-feira, mas a região amazônica também. Então, Amazonas, Pará, Mato Grosso do Sul, Centro-Oeste, até os outros países, né, que fazem fronteira, Bolívia e tal, com essa região. Muita atenção, gente. Se for sair na rua, use máscara, se proteja, porque a situação é realmente terrível. Outro pop-up dessa semana é o debate entre Kamala Harris e Donald Trump, para o primeiro e talvez único debate nessa terça-feira, dia 10, às 10 horas da noite, horário de Brasília. Vai ser transmitido pelo canal ABC nos Estados Unidos. Eu ainda não consegui descobrir se vai ser transmitido no Brasil. Vai sim, pela sabemos? Globo News. Querida! E você estará lá, por acaso? Eu já faço meu comercial, porque a partir de 9h30 começa o Esquenta. Debate às 10, vai ter 90 minutos de duração. E, na sequência, vai ter um Globo News Internacional especial e eu estarei participando com Guga Chakra e Marcelo Lins. Deem Ibope para a lenda, todos ligados na Globo News. Quero assistir esse debate, vai ser babado. Outro pop-up desta semana que nós temos aqui foi o primeiro laudo, o primeiro relatório, né, do CENIPA, que a gente tinha falado aqui, né, que teria até 30 dias, essa primeira análise preliminar da queda do avião da Voipes, que deixou 62 mortos em Vinhedo, em São Paulo. Então, esse primeiro laudo tem o passo a passo ali, né, de tudo que foi dito, né, entre comissários, piloto, é o dado da caixa preta. Bom, o que tem num primeiro momento, isso não é tudo, né? Eu acho que ontem saiu uma matéria bem completa no Fantástico e recomendo que quem não tem assistido assista, que essas são as primeiras informações. Os pilotos tinham a conclusão, né, que os pilotos tinham treinamento atualizado, estavam aptos para voar em condição de gelo, o avião estava habilitado para voar em condição de gelo. As condições meteorológicas previam a presença de gelo nesse trajeto Cascavel-Guarulhos, mas o que se entende nesse primeiro momento é que houve um problema, de fato, no sistema de proteção anti-gelo. Então, as próximas etapas, tem uma teoria de que o fenômeno conhecido como Supercooled Large Droplet Ice pode ter ocorrido com o avião, que é quando as gotas de água permanecem em temperatura abaixo do congelamento e aí forma uma condição de chuva ou uma garoa congelante. Então isso é ainda mais perigoso para essa operação de voo. Enfim, essas investigações vão seguir com exames de novos testes, com fabricantes, representantes das aeronaves. Esse fator humano, né, nessa queda também vai ser avaliado, continuará sendo avaliado, mas essas foram as primeiras conclusões aí desse relatório do CENIPA. É isso, minha gente. E aí, por último, Flávia, eu queria que você comentasse a história do exílio do González, opositor de Maduro. Rapidamente, só assim, um pop-upzinho. Muito rapidamente, porque essa semana eu acho que é bem pop-up mesmo, porque eu acho que a gente vai ter alguns desdobramentos, né? Mas na semana passada houve a decretação de prisão do González, que era o candidato da oposição, que a oposição e que boa parte da comunidade internacional reconhecem que venceu a eleição, mas as autoridades eleitorais, que são ligadas, né, a Nicolás Maduro, referendaram a vitória de Maduro para mais um mandato e houve a decretação de prisão de González. Ele pediu asilo na Embaixada da Espanha
E esse asilo foi concedido e a partir de negociação com o governo venezuelano, o González saiu do país e está em Madrid. Enfim, é típico, né, de escalada autoritária, de governo autoritário, você afastar ou prender ou eventualmente eliminar os adversários de oposição. Ocorre que tem uma tensão também envolvendo o Brasil. A Venezuela está retirando do Brasil aquela autorização para assumir a representação da Argentina. A tensão é crescente. O Celso Amorim, que é o assessor internacional de Lula e famoso por um diálogo e bastante tolerância em relação a Nicolás Maduro, se declarou perplexo em relação a isso. Então tem uma tensão crescente também envolvendo as relações diplomáticas entre Brasil e Venezuela, ou entre o governo Maduro e o governo Lula, juntamente com a Colômbia de Gustavo Petro. E por que isso é importante de a gente observar desdobramentos? Porque, de modo geral, quando a reação, a repressão do regime, ela aumenta na direção de adversários, sejam políticos, jornalistas, também há uma deterioração de condições de vida e um movimento de êxodo, né, de saída de venezuelanos do país, seja por razões políticas, seja em busca de sobrevivência, né, essencialmente, e Brasil e Colômbia são países que recebem, né, venezuelanos. Então, o desenrolar dessa crise, que se agravou desde 28 de julho, quando das eleições, ela, de fato, merece atenção. Nesse início de tarde de segunda-feira, também houve notícia de habeas corpus para Deolane Bezerra e alguns dos envolvidos presos na semana passada naquela operação. Então também vale a pena observar o que vai acontecer nesse caso, lembrando que o que a polícia investiga é lavagem de dinheiro de operações ilegais com apostas, com jogos, inclusive bicho, né? A partir das operações de sites e aplicativos de apostas regularizados. Então, o dinheiro que vem de lá, que é ilegal, é aplicado como se fossem apostados, né, apostas de empresas, de instrumentos legalizados, de sistemas legalizados para lavar dinheiro, assim como compra de bens, carro, imóveis, joias, toda sorte de patrimônio adquirido, possivelmente oriundo de dinheiro de atividades ilegais. Eu acho que é isso, né? É isso, gente. Falamos tudo e mais um pouco. Chega desse ângulo de grilo. E sexta-feira começa o Rock in Rio, né? 40 anos de Rock in Rio. Quem é de rock, de sertanejo, de MPB, de pop, de hip hop, de tudo. Eu estarei lá vendo Akon, Ne-Yo e Mariah Carey. Gente, muito animada. É isso, nos vemos. Boa semana pra vocês. Um bom final de semana. E terça-feira que vem estamos de volta. Até!